Alô, comunidade das redes sociais! Hoje eu estou aqui em Maragogi e esse passeio aqui é o passeio das piscinas. Tem vários passeios aqui e hoje nós estamos curtindo aqui esse passeio, que é o passeio das piscinas. E tá lá, só que eu não quis descer na água, porque tem hora que eu quero mais é curtir a paisagem, ficar olhando. Enfim, mas minha mulher resolveu descer, ela tá lá tomando aquele banhozinho legal. Mas em ambientes como esse, eu fico pensando naquilo que foi falado por Hannah Arendt sobre vida ativa e vida contemplativa. Por quê? Porque o pessoal resolveu descer, mas nesses momentos eu gosto de ficar olhando a paisagem, meio que contemplando, curtindo aquilo que os antigos faziam melhor que nós, que era contemplar. Então, enquanto as pessoas às vezes vão para as suas atividades, inclusive de lazer, eu gosto mais de parar e contemplar. E qual é a diferença da vida ativa para a vida contemplativa? Quando a gente vem para um movimento, para um ambiente de lazer, uma das coisas que a gente procura são os valores da vida contemplativa, porque a nossa vida diária ela é recheada das nossas atividades profissionais, nossos afazeres, cuidando dos filhos, precisamos dar atenção para os nossos relacionamentos, nossas esposas, vocês esposas com os maridos, e todas essas coisas nos empurram para a vida ativa. E a vida ativa não é só a vida em relação à família, é a vida em relação ao trabalho, é a vida em relação à educação dos filhos. Todas essas coisas nos impulsionam para a vida ativa. E a vida ativa é o contrário, de uma certa forma, daquilo que chamávamos de vida, aquilo que a filosofia chama também, principalmente através de Hannah Arendt, que falou sobre isso, de vida contemplativa. Então, momentos como esse nos chamam à contemplação, porque antigamente as pessoas tinham mais essa capacidade de contemplar, antes, sobretudo, da Revolução Industrial. A Revolução Industrial, juntamente com o movimento da economia capitalista, nos jogou, nos inseriu definitivamente no conceito, no contexto moderno da vida ativa. Ou seja, tudo se torna atividade. E uma vez que tudo se torna atividade visando a produção, e o lucro e o consumo, às vezes temos dificuldade de parar para contemplar, porque todas as coisas têm preço. Antigamente as coisas tinham o seu valor de uso, mas com a vida da sociedade moderna, industrial, capitalista, as coisas passaram a ter não só valor de uso, mas valor de troca. E sempre os espaços da nossa vida são colocados em valor de troca. Por exemplo, antigamente, não sei se a maioria lembra, íamos em uma praia, estendíamos uma canga, uma toalha, sentávamos, às vezes deitávamos na areia mesmo, porque a praia nos remetia a uma certa contemplação. Mas, gradativamente, os olhares econômicos de grupos interessados em lucro começaram a tomar conta da praia de uma certa forma, e hoje a praia é praticamente, em muitos lugares, ou em quase todos os lugares, um lugar também
privatizado. Um lugar privatizado e um lugar privatizável, porque ali você aluga uma cadeira de praia, você aluga uma mesinha para 2, 3, 4 pessoas, e a vida contemplativa sempre se transforma também em vida ativa em torno das nossas atividades econômicas. Mas quais seriam os valores da vida contemplativa que teríamos que recuperar? Afinal de contas, não quero também demonizar os valores da vida ativa, das nossas atividades, até porque a economia capitalista não é uma coisa para a gente ficar demonizando. Ela é maravilhosa, ela é muito boa, tem muitas conquistas. Estar aqui, por exemplo, hoje, contemplando a natureza, no meu caso, eu não quis entrar na água, mas estar aqui não deixa de ser também uma coisa proporcionada pela economia capitalista. Existem investimentos aqui, né? Cada um desses barcos é investimento, visando a produção, o lucro e o consumo. Mas eu estou aqui em um lazer, mas esse lazer não se separa a contemplação, o meu interesse em contemplar, em descansar, em relaxar e voltar mais preparado, mais animado, com um ar novo, né? com ares novos para o trabalho. Isso não está separado dos valores econômicos que envolvem todo esse movimento que está aqui. Então, ao mesmo tempo que eu procuro espaços como esse para contemplar as atividades, a vida ativa, a economia, ou seja, os valores de troca sempre estão envolvidos. Então, antigamente, vida contemplativa de uma certa forma, acho que ela predominava, né? Um exemplo disso era a maneira como os gregos viam a realidade, ou seja, o homem livre, o cidadão, era aquela pessoa que estava sempre ali predisposta a contemplar, a pensar nos valores da cidade, a pensar na filosofia, a pensar no que é a natureza. Mas o homem da vida ativa, usando esse termo um tanto quanto arbitrariamente, mas o homem da vida ativa era o escravo, né? Que muitas das vezes era escravo do cidadão. Então esse homem, ele era escravo de cidadão e praticava a vida ativa. Porém, a vida contemplativa era dada a outros, era dada ao cidadão, ao homem livre, ao filósofo, que eram as pessoas que contemplavam. E esses homens, eles eram valorizados e, de uma certa forma, o homem da vida ativa, o escravo, o trabalhador braçal, de uma certa forma ele era um tanto quanto discriminado, digamos assim. Mais valorizado era o homem capaz de contemplar. Porque o homem que trabalhava, ele era de uma certa forma, e Hannah Arendt fala disso, comparável ao animal, porque o animal não contemplava, o animal trabalhava para servir o homem, muitas das vezes. No caso do cavalo, do próprio gado, né? do próprio boi, enfim. Então o trabalho era relacionado ao corpo. E tudo que era diretamente relacionado ao corpo, ao trabalho, era tido como uma coisa que passava. Porém,
haviam coisas que não passavam. Por exemplo, as pessoas olhavam para a natureza e elas identificavam que a natureza não passava, a natureza permanecia. E quais eram os valores da cidadania, da filosofia? De uma certa forma, era tornar as pessoas semelhantes à natureza. Ou seja, por que Aquiles e Heitor teriam se tornado pessoas bem-sucedidas na história para os gregos? Porque, ao se tornar grandes guerreiros, eles realizavam a areté guerreiro, ou seja, virtude. E ao se tornar célebre, ao ficar na memória, eles se tornavam assim como a natureza é, ou seja, a natureza não passa. Então o homem virtuoso era o homem que, ao ficar na memória, se tornava como a natureza, se permanecia na memória. E ao permanecer na memória, era uma maneira das pessoas se tornarem o que é a natureza, porque a natureza permanece. O homem morre, os animais morrem e a natureza permanece. E quem vivia apenas do trabalho era uma pessoa que faria o seu trabalho, aquele trabalho redundaria num bem passageiro e a pessoa seria esquecida. E ser esquecido era, de uma certa forma, viver como os animais viviam. Então, olha que coisa curiosa. Mas essa areté, que era a areté guerreira, foi transformada em várias outras aretés, como, por exemplo, a areté do trabalho de Hesíodo. Hesíodo focou a areté, ou seja, a virtude no trabalho. E ao focar a virtude no trabalho, ele dizia que só restava para o homem daquela época o trabalho, porque nós estaríamos, segundo Hesíodo, naquela época, vivendo a Era de Ferro, que substituiu as eras de ouro, prata, bronze, e teríamos chegado na Era de Ferro. E na Era de Ferro só restava a dureza do trabalho. E a dureza do trabalho excluía, de uma certa forma, valores da vida contemplativa, mas Hesíodo permanecia contemplando. E essa areté, ou seja, a virtude, que havia sido a virtude do guerreiro, que se transformara na virtude do trabalho em Hesíodo, se transforma na areté política, ou seja, agora a virtude, ou seja, a capacidade de ficar na memória é dada ao cidadão, é dada ao polítes, capaz de fazer, de realizar a política no lugar público. E ao realizar a política no lugar público, o homem contemplativo fica na memória. Por quê? Porque na política o que interessa não é a verdade, não é a mentira, e sim a glória da aparição do cidadão, do polítes no lugar público. Então a vida contemplativa ela é transportada para os valores políticos. E a vida contemplativa passou por várias etapas da história. A Idade Média também se apropriou desses valores. A honra atravessou grande parte da Idade Média. As pessoas glorificavam a figura do rei e o que baseava aquelas relações era a honra, era a fidelidade ao rei,
sobretudo, né? Inclusive alguns personagens, como os Três Mosqueteiros, eles lutavam pela honra para proteger as honras da nobreza. Inclusive as relações trabalhistas giravam também em torno da honra. As guildas de trabalhadores se focalizavam em torno da honra. E todas essas coisas nos levam a crer, e me levam a crer, que a vida contemplativa estava sempre presente nas relações sociais. Eu estou aqui, por exemplo, nesse paraíso. Alô, amor! Dá um tchauzinho aí. Todo mundo quer te ver. Alô, você tá contemplando? Você está na vida contemplativa? Aquela ali também está na vida contemplativa ali. Todo mundo na vida contemplativa. Aqui, né, no ócio positivo. Inclusive estamos aqui, ó. Um mergulho contemplativo aqui agora também. E estamos na vida contemplativa. Mas essa vida contemplativa, ela não é a mesma. Vida contemplativa, que, amor? Não, eu tô aqui na vida contemplativa. Fica aí na sua vida ativa. Então, a vida contemplativa dos dias atuais não tem como ser recuperada como a vida contemplativa de antigamente. A vida hoje, ela é atravessada por atividades econômicas que transformou tudo em valor de troca. Então é difícil, mesmo estando aqui, nós de férias, mesmo eu estando aqui no meu lazer, nós estamos aqui contemplando, porém atravessados por várias atividades econômicas. E por que eu estou falando tudo isso para vocês? Porque eu acho importante a gente recuperar valores da nossa vida contemplativa, porque senão a gente vai transformar, inclusive as pessoas, em mercadorias, né? As pessoas não são mercadorias. As pessoas podem ser contempladas como ser humano, dignos, né? Ser humanos dignos de boa vida, de uma boa vida, ou seja, nós temos essa capacidade de ver o outro como igual. Não que o outro será, não que o outro seja igual. A igualdade não existe. Mas pensar na igualdade é um valor de uma atividade contemplativa que a gente pode realizar. Porém, até quando nós pensamos no outro como igual, no outro como alguém a não ser discriminado, a gente acaba fazendo que essas coisas também estejam dentro dos nossos valores de troca e transformamos às vezes as nossas próprias contemplações, nossas próprias ideias em valores de troca do capital. Estou aqui de férias tentando contemplar. Eu sei que vai ser difícil, eu sei que é difícil. Contemplar não é tão fácil assim hoje, porque tudo se transformou em valor de troca. Até o socialismo, até o comunismo se transformou em valor de troca. O que é botar uma camiseta de Che Guevara hoje? É ter transformado o próprio Che Guevara, um dos maiores símbolos do socialismo e do comunismo, em um produto do capitalismo. Porque quem constrói camisetas de Che Guevara? São os comunistas? Não. É a economia capitalista que transformou o próprio Che Guevara em um produto do capitalismo. Alô, amor? Vou fechar com você. Ok? Então manda um beijinho pro Rio, manda um beijinho pra família e vamos ficar aqui na nossa vida contemplativa, atravessada pela vida ativa do capital. Vou ficando por aqui. Dia 26, me esperem aí no colégio. Estou voltando. Alô, alunos! Alô, diretores! Estou voltando aí para as minhas atividades no dia 26, ok? Vou ficando por aqui e
encerro convidando a todos para aceitar o desafio da vida contemplativa, apesar da nossa vida ativa. Ok, galera? Vocês são do coração.